Nos últimos 100 anos, o esporte tem enriquecido nossas vidas e trazido alegria a milhões de pessoas. Os grandes espetáculos esportivos tornaram-se festivais mundiais. Os eventos esportivos têm a maior audiência na TV. Os atletas tornaram-se astros em uma indústria de bilhões de dólares. O esporte é disputado com uma paixão que comove nações. Ele pode unir o mundo, mas também pode dividir as pessoas com uma selvageria que vai contra a razão. Em 1900, a arena esportiva era muito diferente. Poucos eventos eram bem organizados, os profissionais eram raros e nenhuma competição tinha uma dimensão mundial. O esporte era uma diversão singular na seriedade da vida. Os primeiros indícios daquilo em que o esporte se transformaria surgiram na França no início do século. O sonho do barão Pierre de Coubertin em reviver as antigas Olimpíadas já havia se concretizado em Atenas em 1896. Os Jogos da Segunda Olimpíada Moderna fizeram parte da Feira Mundial em Paris em 1900. Mas os Jogos foram caóticos, apenas um espetáculo secundário ao evento principal. Levaria alguns anos para que as Olimpíadas conquistassem sua importância. A tecnologia deu a dica mais clara do que seria do esporte. A bicicleta era uma invenção do século XIX. Ela causou uma revolução em termos de lazer e deu origem ao ciclismo. Na França e na Bélgica, ele se tornou organizado e profissional. Logo chegou à Itália, Espanha e Holanda. A Tour de France teve início em 1903 e tornou-se um dos grandes eventos do calendário esportivo. Hoje, um público de 20 milhões de espectadores faz fila ao longo do percurso, enquanto os ciclistas são torturados em uma das competições de resistência mais difíceis do mundo. Os vencedores mais famosos tornaram-se heróis nacionais. Fausto Coppi, da Itália. Jacques Anquetil, da França. Ed Merckx, da Bélgica. E Miguel Indurain, da Espanha. Uma tecnologia mais sofisticada, um maior profissionalismo e mais dinheiro colocaram o esporte sobre 4 rodas. As corridas automobilísticas aconteciam na França desde 1894. Mas só em 1906 aconteceu o primeiro Grand Prix francês. Georges Boileau, Paulo Zuccarelli e Jules Gould tornaram-se as primeiras lendas do automobilismo. Brooklands foi inaugurado em 1907 e a Brickyard, a pista de Indianápolis, em 1909. O automobilismo fez surgir muitas figuras heróicas, de Nuvolari a Senna e de A.J. Foyt a Al Unser. Ele se tornou o esporte mais glamouroso do mundo.
campeão do automobilismo mais reverenciado do século XX foi o argentino Juan Manuel Fangio. Um homem charmoso e digno, ele conquistou fãs não só do esporte e tornou-se uma celebridade internacional. Ele venceu 5 campeonatos mundiais de Fórmula 1. Em 1951 e 4 vezes seguidas a partir de 1954. O ciclismo e o automobilismo demonstraram o impacto que o profissionalismo teria no esporte do século XX. E outros esportes demonstraram a importância da competição internacional. A Taça Davis de tênis teve início em 1900. A disputa foi entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Desde então tem acrescentado o tempero da rivalidade internacional ao duelo pessoal na rede. A França e a Bélgica passaram a competir em 1904. Outros logo seguiram. Através das décadas, aconteceram vários períodos de dominância. Nenhum foi mais extraordinário do que o dos 4 mosqueteiros franceses. Jean Barotra, Jacques Bourgnon, Henri Cochet e René Lacoste deram à França 6 títulos consecutivos na Taça Davis entre 1927 e 1932. A presença de Suzanne Lenglen, sua compatriota vivaz e igualmente preponderante na mesma era, deu à França um período maravilhoso no tênis. Aconteceu o mesmo na Austrália após a Segunda Guerra Mundial. Sob a liderança de Harry Hopman, homens como Sad Gemin, Holt, Rosewall, Emerson e Lever ganharam a Taça Davis 15 vezes entre 1950 e 1967. Mas o tênis não era a grande paixão da Austrália. Tal privilégio pertencia ao mais inglês dos esportes, o cricket. A Austrália desafia a Inglaterra no cricket desde muito antes do início do século. Quando Jack Hobbs, o grande batedor inglês, disputou a Test Series na Austrália em 1928, ele ficou de fora no primeiro teste, em função de um prodígio australiano de 20 anos que se tornaria o jogador mais reverenciado de todos. Don Bradman era o garoto de Bowral, em New South Wales, e tornou-se Sir Donald George Bradman, o filho mais famoso da Austrália. Sempre que Don jogava, os campos ficavam cheios. Quando isso não acontecia, todos voltavam para casa satisfeitos porque geralmente era no final de um longo dia de jogadas clássicas. A prova mais significante de sua proeza são as estatísticas de suas jogadas. Bons jogadores internacionais marcam cerca de 50 runs por turno.
Alguns jogadores excepcionais marcam uma média de 60. A média de Bradman era 99, 94. Ele se tornou uma ameaça tão grande à Inglaterra que em 1932 os ingleses adotaram uma tática chamada teoria da perna. Os australianos chamavam-na de linha de corpo e a consideravam indelicada. A bola era medida nas pernas e no corpo dos australianos, impedindo que eles marcassem pontos. Funcionou, porém o cricket nunca mais foi o mesmo. O esporte se tornou importante demais para ser governado pelos valores simples do espírito esportivo e do jogo limpo. A intervenção dos Estados Unidos nos estágios finais da Primeira Guerra Mundial foi crucial para o seu resultado. A América era a nova potência em questões mundiais. E nos esportes também. Mas os anos pós-guerra tiveram um começo nada auspicioso no esporte americano. O beisebol, o passatempo nacional, foi estremecido por um grande escândalo. Em 1920, descobriu-se que 8 membros do Chicago White Sox conspiraram para entregar o jogo contra os Cincinnati Reds na World Series de 1919. O ídolo Joey Jackson fez parte da conspiração. Eles foram banidos para sempre, perdendo o status de lendas. O esporte estava em estado lamentável, desesperado por reformas e novos heróis. Mas sua sorte mudou. Ele teve muitos apelidos, como Sultan of Sweat e Bambino, mas sempre será conhecido como Babe. George Herman Rudd mudou a cara do beisebol na América. Até mesmo em locais do mundo onde o beisebol é pouco conhecido ou compreendido, Babe Ruth é reconhecido como quase um herói mítico. Ruth era um homem de sua era, audacioso, impetuoso e polêmico. Com Ruth na liderança, o melhor time de beisebol de todos os tempos dominou a temporada. Babe marcou 60 home runs, um recorde que se manteria por mais de 30 anos. A renovação do amor da América pelo beisebol se refletiu em sua paixão por outro esporte. O futebol e seus estádios se espalharam por toda a América. O exemplo mais prodigioso era conhecido como Fighting Irish, os alunos da Notre Dame em Indiana. Ronald Reagan foi astro de um filme sobre os feitos do time. O imigrante norueguês Knut Rockne tornou-se um dos treinadores mais famosos do esporte americano. À medida que o público aumentava, a importância da mídia crescia. Os jornais, o rádio e o cinema supriam a demanda do público. A demanda por esporte e entretenimento gerou o combustível que fazia a máquina de sonhos funcionar. Dinheiro. Foi conhecida como a Batalha do Século. Talvez devesse ter sido chamada de uma amostra do que está por vir, já que os ingredientes dramáticos do esporte no século XX estavam lá. Jack Dempsey era um lutador, um pugilista destemido que adorava uma briga.
Ele derrotou o campeão Jess Willard em 1919. Em 1921, ele encontrou o oponente ideal. Georges Carpentier nunca foi nada além de um peso meio pesado, mas era um grande pugilista. Um francês bonito e herói de guerra era a combinação perfeita. A luta aconteceu em Jersey City, diante de 90 mil pessoas. O maior público na história da lenda foi batizada. O Manasseh Mauler transformou o boxe do mesmo modo que Baby Ruth transformou o beisebol. Você vai ver daqui a pouco. A alegria proporcionada pelo esporte ajudou a aliviar tensões durante a depressão econômica dos anos 30 nos Estados Unidos. Na Europa, as competições esportivas foram manipuladas pelos nazistas. E ainda, a popularidade do futebol e seus grandes craques. O documentário Eu Sou o Maior volta depois do intervalo. O esporte americano causa impacto nos anos 20. No golfe, 3 heróis fariam o jogo entrar na era moderna. Walter Hagen estava tão à vontade com o jogo e com ele mesmo que durante o jogo disse ao príncipe de Gales que em breve se tornaria rei Eduardo VIII. Ed, segura a bandeira. Em competições mais importantes, ele venceu 11 campeonatos. Gianni Saracen nasceu Saraceni, filho de imigrantes italianos. O segundo de um trio que faria do golfe um esporte essencialmente inglês, um esporte americano. Talvez o mais prodigioso dos 3 tenha sido Bobby Jones. Ele disputou somente 52 torneios amadores e profissionais em toda a sua carreira e venceu 23 deles. Seus 2 maiores legados serão sempre cruciais para a história do golfe. Em 1930, ele coroou sua carreira com um quadrilátero. O tênis moderno foi sendo moldado em 1920 por um americano que muitos ainda consideram o melhor tenista do mundo, William Peyton Tilden II. Big Bill tinha uma personalidade irresistível, seu jogo tinha um serviço estrondoso e uma gama de belas tacadas. Sua arte tinha um traço teatral. Ele conquistava muitos e escandalizava outros. Sua homossexualidade e seu egocentrismo não eram apreciados nos segmentos mais conservadores do esporte e da sociedade. Mas os anos 20 foram uma era de mudanças. Tilden deu a vitória da década aos Estados Unidos em 7 taças Davis e conquistou 3 títulos em Wimbledon e 7 US Open. Os anos 20 chegavam ao fim. A América deixava sua marca na história do esporte do século 20 e vivia sua era de ouro. Já estavam em andamento as preparações para o maior espetáculo esportivo do mundo, que aconteceria em Tinseltown. Em 1932, as Olimpíadas aconteceriam em Los Angeles. Os americanos passaram a dominar as Olimpíadas modernas desde o seu início em Atenas, em 1896. Embora de origem europeia e aristocrática, a filosofia do esporte olímpico era perfeita para um país jovem, idealista e competitivo. Os Jogos de Los Angeles foram um sucesso, apesar da tristeza trazida pela Grande Depressão.
esporte oferecia... Os Jogos de Inverno em Garmisch-Partenkirchen e as Olimpíadas de 1936 em Berlim estavam repletos de imagens e retórica nazistas. O esporte e o movimento olímpico se esforçaram pouco para resistir à manipulação. Poucos atletas ficaram acima da hipocrisia. Alguns se recusaram a fazer saudações nazistas. Muitos atletas alemães desistiram em considerar os outros competidores como inferiores. Lutz Long, um alemão loiro de olhos azuis, ganhador da medalha de prata no salto em distância, fez amizade com aquele que o derrotou e que foi a resposta à propaganda de Hitler. Jesse Owens era filho de um meeiro do Alabama. Em Berlim, ele se tornou um herói do século XX. Um ano antes dos Jogos, ele havia quebrado 6 recordes mundiais em uma tarde. Em Berlim, ele ganhou 4 medalhas de ouro e cativou o público alemão. E outros negros americanos triunfaram no caldeirão de preconceito de Hitler. Mas o caminho para a glória na América foi difícil para os negros. Suas ligações com mulheres brancas estimulavam a animosidade do público que exigia uma esperança branca para dar-lhe uma lição. Mas ninguém era bom o bastante para fazê-lo, até Johnson completar 37 anos. Jess Willard, um gigante de 2 metros, finalmente o subjugou após 26 rounds sob o calor debilitante de Havana, Cuba. Em 1920, ele foi preso em Fort Leavenworth, Kansas, por atentado ao pudor com uma mulher branca. Quando foi solto, sua vida mergulhou na obscuridade. Levaria quase 30 anos para que a barreira da cor fosse destruída no esporte americano. As Olimpíadas de 1936 não foram a primeira ocasião em que os demagogos fascistas usaram o esporte com finalidades políticas. Aquela honra dúbia já pertencia a Benito Mussolini. Seu esporte escolhido era o predileto da Itália e o mais popular do mundo, o futebol. O futebol foi um dos muitos esportes herdados da Inglaterra e passado à competição internacional. Com suas novas regras, o futebol fez raízes na Inglaterra e na Escócia no ano de 1880. Mas a maioria dos times europeus e sul-americanos não havia sido fundada até a última década do século XIX. Mas o jogo se espalhou a uma velocidade impressionante, especialmente na América do Sul. O Uruguai conquistou o título de primeira seleção fora das Ilhas Britânicas a vencer um torneio olímpico em 1924 e 1928. Eles tornaram realidade o sonho dos franceses Jules Rimet e Henri Delaunay ao organizarem a primeira Copa do Mundo em 1930.
Um país de quase 2 milhões de pessoas construiu um estádio magnífico à altura da ocasião. 90 mil pessoas se amontoaram no estádio Centenário em Montevidéu para ver o Uruguai vencer a Argentina por 4-2 na final. Foi declarado feriado nacional no Uruguai. Na Argentina, fãs enraivecidos invadiram a embaixada uruguaia. A polícia teve de abrir fogo para dispersar a multidão. O grande entusiasmo pela competição internacional expôs a perigosa sedução do esporte. O sabor da vitória é doce. Vale a pena pagar qualquer preço para saboreá-lo. A Itália de Mussolini se ofereceu para patrocinar a Copa do Mundo de 1934, mas a propaganda só funcionaria se eles ganhassem. Vittorio Pozzo era um técnico engenhoso e Giuseppe Meazza um jogador de grande habilidade. Jogando sob a bandeira ameaçadora do fascismo, eles venceram. Eles repetiram o feito 4 anos depois na França, em 1938. Mas desejos de vitória mais perigosos estavam fazendo estragos. A Itália já havia invadido a Abissínia e a Espanha estava em meio a uma guerra civil. A seleção alemã incluía austríacos, cujo país havia sido anexado 3 meses antes. Os campos de futebol do mundo ficariam desertos durante muitos anos, ao passo que os campos de morte ficaram repletos durante a guerra. O terror da Segunda Guerra Mundial causou danos na Europa, no Japão e no Extremo Oriente. Em muitos países, o esporte havia mudado fundamentalmente. Os novos regimes usavam-no como símbolo de ideologia política. Na Europa Oriental, o crescimento do comunismo da União Soviética encorajou os governos a investir no esporte em níveis sem precedentes. Nos 50 anos seguintes, os hinos do esporte, patrocinado pelo socialismo, ecoaram nas arenas de todo o mundo. Em 1954, esperava-se que a Copa do Mundo fosse o momento de coroação da maior seleção de futebol. A Hungria havia se tornado, além da Áustria e Itália, uma das melhores seleções europeias antes da Segunda Guerra. O controle comunista acrescentou o poder do Estado a um jogo que já crescia. Eles venceram o torneio olímpico em 1952, marcando 20 gols em 5 jogos. Em 1953, viajaram para a Inglaterra e no estádio de Wembley deram uma lição no país que inventou o futebol. Eles marcaram 6 gols. No ano seguinte, marcaram mais 7 em Budapeste. Eles foram chamados de Seleção de Ouro. Perderam só uma vez em seu reinado de 6 anos. Infelizmente, a derrota aconteceu na final da Copa do Mundo, em Berna, em 1954.
Apesar da habilidade de Ferenc Puskás e do seu time, a Hungria perdeu de 3-2 para a Alemanha Ocidental após dominar o torneio. Eles foram dignos na derrota. 2 anos depois, sofreriam uma perda ainda maior. A Revolução Húngara de 1956 foi sufocada pelos tanques russos. A seleção de ouro não voltou a jogar. Daqui a pouco, o incomparável futebol brasileiro, o mais completo jogador de Eles da década de 30. A Argentina repetiu a dobradinha uruguaia, vencendo a Copa do Mundo em 1978 e 1986. A Copa do Mundo alcançou um status único, tornando-se uma peregrinação para os grandes jogadores de futebol do mundo e seus fãs. De todos os países obcecados pelo futebol, nenhum se compara ao Brasil. O Maracanã, um imenso estádio no Rio, é tratado como uma catedral. No país, surgiram muitos jogadores talentosos, mas entre eles, o maior jogador que o mundo já conheceu, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Ele dominou sua primeira Copa do Mundo na Suécia em 1958, aos 17 anos. Marcou mais de 1000 gols durante sua carreira e conseguiu quase o impossível, tornando-se conhecido em toda a América. O Brasil venceu a Copa do Mundo 4 vezes desde 1958. Mas seu melhor momento, inspirado por Pelé, aconteceu em 1970. Eles tiveram desempenhos espetaculares que o mundo do futebol jamais esquecerá. Foi uma era gloriosa para o Brasil. E também uma era de mudança fundamental no esporte. Durante os anos 60 e 70, o esporte viveu uma revolução comercial que o mudaria para sempre. Em 1958, os Brooklyn Dodgers decidiram jogar em um mercado mais lucrativo, Los Angeles. A Sports Illustrated disse: o esporte perdeu a inocência. A Olimpíada de 1960 em Roma foi a primeira a ser transmitida para todo o mundo. O esporte, o dinheiro e a TV uniram-se para criar uma nova indústria. O golfe e o tênis eram a vanguarda da revolução esportiva. Primeiro a TV atraía o público, depois os patrocinadores. John Lewis havia reaberto a porta das oportunidades que havia sido fechada na cara de Jack Johnson.
Em 1938, ele derrotou o alemão Max Schmeling, reavendo o título mundial de pesos pesados que havia ganho do americano James J. Braddock em 1937. Embora Lewis tenha sido sucedido por Rocky Marciano, o boxe passou a ser dominado por negros americanos. Um pugilista americano negro foi talvez a figura mais carismática na história do esporte e uma das grandes personalidades do século XX. A história de Cassius Marcellus Clay tornou-se uma história de nosso tempo. I am the greatest. Seu talento era tão grande e sua personalidade tão carismática que ele transcendeu o esporte. You know how great I am. I don't have to tell you about my strategy. I tell let my trainer tell you, Bodine, come here. Bodine, tell him, what are we going to do? We're going to float like a butterfly and sting like a bee. Em 1960, ele conquistou o ouro do peso médio pesado nas Olimpíadas de Roma. Naquela época, a velocidade e a agilidade que ninguém pensava possíveis em um futuro peso pesado estavam lá. 40 anos depois, ele acendeu a chama olímpica nas Olimpíadas de Atlanta. Nesse meio tempo, Muhammad Ali jogou fora sua medalha de ouro, desgostoso pelo tratamento recebido como negro americano. Ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony of the Games of the 26th Olympiad, the Centennial Olympic Games. Mas em 1996, em Atlanta, 197 países participaram e as medalhas foram partilhadas por 53 países. Nas últimas décadas do século, o esporte tornou-se um fenômeno global, o festival de cultura que Coubertin sempre esperou que fosse. Embora as Olimpíadas tenham vivido uma era de sucesso no final deste século, houve momentos difíceis nas décadas anteriores. Nos anos 60, o esporte havia se tornado tão importante na consciência internacional que enredou pela política mundial e, finalmente, pela violência. Centenas de estudantes foram mortos em um protesto antes das Olimpíadas de 1968 no México. Durante os Jogos, os negros americanos usaram o pódio para protestar contra o tratamento de seus contemporâneos na América. Em 1972, a santidade da Vila Olímpica em Munique foi violada por terroristas. 17 pessoas foram mortas e a tragédia é mostrada pelas TVs de todo o mundo. Houve o boicote africano aos Jogos de Montreal. Só Los Angeles se ofereceu para sediar os Jogos. Houve ainda outro confronto político. A União Soviética liderou um boicote retaliatório devido à ausência americana em Moscou. Mas os Jogos sobreviveram.
O Comitê Olímpico Internacional resolveu abraçar a revolução no esporte, uma revolução de pragmatismo comercial e de diplomacia. The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens. A tradição amadora foi relegada à história. Os líderes esportivos tornaram-se políticos. A TV foi recebida como uma antiga amiga. Patrocinadores tornaram-se convidados de honra em eventos esportivos. As Olimpíadas e outros eventos esportivos conquistaram a segurança financeira. A interferência política foi bastante reduzida. O esporte ganhou autoridade e independência. Mas a transformação nas questões do esporte internacional recebeu críticas. Muitos lamentaram a perda do ideal amadorista. Acharam que a TV e o dinheiro corromperam a pureza da competição esportiva. Disseram que, em vez de salvar o esporte, a conveniência comercial e política acabou por destruí-lo para sempre. De fato, o esporte contemporâneo, apesar de seu sucesso, está cercado de problemas. Alguns são por culpa própria, muitos reflexo dos problemas de nosso tempo. A vontade de vencer, especialmente quando as recompensas são tão boas, arde tanto no coração dos atletas que os leva a trapacear. Drogas que melhoram seu desempenho têm sido um problema desde o início do século. I don't care what happened afterwards. If you could beat me 1,000 times, I don't care. As long as I win the gold medal, and that's what I'm here for. De muitas maneiras, foi um espelho do século. Refletiu os sonhos de crianças e os pesadelos de demagogos. Mostrou-nos em nosso melhor e pior. Mas tem sido uma fonte de diversão para milhões de pessoas. Seus heróis tornaram nossas vidas mais ricas. O desafio para o esporte no próximo século é assegurar que seus valores e a alegria pela sua performance não sejam abalados por seu próprio sucesso.